Paz, meus irmãos, todos aqui presentes. Vamos abrir a palavra de Deus, também os que estão em casa, Deus os abençoe também. Vamos abrir a palavra de Deus em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1. Capítulo 1, versos 3 a 11. Vamos fazer uma leitura, mesmo assentados, reverentemente, que Deus nos ilumine na sua palavra revelada, que possamos compreender, transformar nossa vida, porque a vida do crente deve ser assim, né? Sempre crescendo, reconhecendo os erros. Nós vamos ver nesse texto que um dos maiores problemas aqui na igreja de Éfeso era as falsas doutrinas. Então, uma das lições nessa noite é essa, que nós devemos sempre estar reconhecendo os erros, as doutrinas erradas que nós conhecemos ou sabemos, e é uma transformação constante na vida do crente. Quanto mais luz da palavra de Deus nós temos, mais nossa vida deve ser transformada e a doutrina errada corrigida. Porque erros todos nós temos. Toda igreja tem. Tem igrejas mais ou menos puras, mais ou menos conhecedoras da verdade. Então, a palavra vai purificando a igreja e a igreja somos nós. Cada um de nós, quando recebemos o ensino, vamos aprendendo, vamos mudando, vamos corrigindo as falhas em nossas vidas. O tema dessa pregação é chamados a cuidar da igreja, com uma visão de sua glória. Esse texto aqui de 1 Coríntios, também a 2 Coríntios e Tito, faz parte das chamadas cartas pastorais, como cuidar da igreja. No contexto aqui de Éfeso, Paulo estava saindo e chamou os presbíteros e disse que viriam os falsos. Logo eles viriam, ameaças internas e externas, que tentariam atrapalhar o trabalho da igreja. Mas ele enviou Timóteo para lá. Não apenas em Éfeso, mas em Corinto, em outras cidades, ele fez a mesma coisa. Ele deixou Timóteo como seu representante, ali fiel ministro de Cristo, para cuidar, especialmente repreender o erro no meio da igreja, os falsos profetas. Mas essa tarefa não é apenas dos líderes, mas cada um de nós deve amar a igreja. Cada um de nós deve defender a verdade do Evangelho para que a igreja seja pura, santa. O Evangelho foi dado por Deus aos homens, foi dado por Deus à igreja. E não só os presbíteros, não só os pastores, não só Timóteo, né, que recebeu a imposição de mão, certamente de Paulo, do presbitério. E Deus, né, e Paulo instrui para que ele não desanime, continue cuidando da igreja. No entanto, essa tarefa é de cada membro também. Entender, a igreja tem uma missão, nós temos uma doutrina a zelar, nós temos que buscar nos esforçar e não desistir da igreja, não desistir do reino de Deus, não desistir do Evangelho. Chamados a cuidar da igreja, com a visão de sua glória. Nós veremos no último versículo que será lido, que será o 11, né? Leremos do 3 ao 11, nós veremos aí que Paulo vai falar, segundo o Evangelho, da glória de Deus bendito, do Deus bendito, do qual fui encarregado. Então, ele vai mostrar a glória desse Evangelho, a beleza, a origem dele, e cada um de nós deve entender isso, a glória de Deus. Nós devemos amar a glória de Deus, que é revelada no Evangelho. Se nós não tivermos essa visão de quem é Deus, do que é o Evangelho, a gente desanima. A gente não entende o que é ser igreja. Ele orientou: te roguei, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então, era o objetivo de Paulo, principal, podemos dizer assim, era repreender essas pessoas que estavam no meio da igreja ensinando doutrinas erradas.
Também havia os que vinham de fora, mas o problema também era dentro. Era um problema persistente, que quando Paulo escreve 2 Timóteo, ele ainda fala da mesma coisa. Ou seja, os falsos mestres são insistentes, às vezes leva anos, meses, para a igreja entender e amadurecer na sã doutrina. Ainda dentro desse versículo que acabei de ler, eu queria trazer algumas aplicações que não são diretas aqui do texto, mas tem a ver com igreja. Então, eu queria trazer 2 aplicações ou 2 comentários, baseados nessa experiência de Timóteo, de Paulo ali cuidando da igreja. Quão difícil foi ele obedecer isso, mas obedeceu. Então, eu fiquei pensando, não é? Primeiramente, como deve ser difícil um jovem da nossa igreja ou de qualquer igreja obedecer a um chamado de Deus. Deixar tudo, às vezes, para se dedicar ao ministério. É o que Timóteo passou aqui. Abriu mão de tantas coisas para ir para Éfeso, dedicar-se ao ministério. Essa semana eu vi com alegria o testemunho da Simone Quaresma, ela dizendo que estava feliz, agradecida a Deus, porque um dos seus filhos, o Israel, juntamente com a esposa e 2 filhos, seguem para longa jornada fora do país. Ele deixou, desde agosto do ano passado, a sua carreira de engenharia de computação e agora segue com sua família para o ministério. Eu achei tão bonito. E eu disse, meu Deus, Deus ainda continua chamando pessoas. Fez um dia com Timóteo, fez agora com o filho de Simone Quaresma, o Israel, tão bonito lá, a família, tão indo. Ele deixou em agosto a engenharia da computação para seguir o ministério, vai com a família. E a mãe, eu acho que o pai dele é pastor, não sei bem, ela dizendo assim, há 26 anos atrás, eu e o pai dele passamos por isso. 26 anos atrás nós também deixamos tudo para cuidar da igreja de Deus. E vem aquele medo, como pai, como mãe, o que é que meu filho vai passar no ministério? Quão difícil é? Vem o medo, segundo as palavras dela. Mas depois vem a alegria de estar deixando tudo pela maior mensagem, pelo chamado de Deus. E aqui, meus irmãos, Timóteo passa por algo parecido, não é? E eu me lembrei da nossa igreja também, porque houve uma palestra ontem aqui sobre a questão das profissões, não é? A UPA fez essa palestra, Ivando Carla, eu sei que os palestrantes ali eram Iana, era Gerson, Larissa e mais alguém. E Tiel, pronto. Então, eu queria ter assistido, não pude, a gente estava em Pedra d'Água, mas como eu me alegrei, né? O jovem dedicando, procurando entender a sua profissão para a glória de Deus. Viver, entender. Timóteo certamente passou por isso, como jovem. A gente pensa que é só hoje que a gente sofre para decidir, para entender o chamado de Deus. Não, sempre foi assim. Mas Deus age, Deus direciona, Deus dá convicção, Deus dirige os passos de toda a igreja, não só dos jovens. Dirigiu Paulo, dirigiu também Timóteo. E aqui fica essa pergunta: será que é melhor deixar tudo para ir para o ministério ou seguir a profissão que Deus nos deu? A gente certamente faz essa pergunta: quem é mais certo? Quem é mais fiel a Deus? Quem deixa tudo, como o Israel, deixou a engenharia da computação para seguir o ministério? Será que ele é mais santo? Será que ele é mais privilegiado do que alguém que está seguindo a computação, a engenharia da computação de forma piedosa, de forma justa, honrando ali o dom que recebeu do Senhor, fazendo com honestidade seu trabalho? Então, a resposta, meus irmãos, aqui é a mesma coisa. É a mesma coisa. Seja obediente ao que Deus pede de você. Se você sente Deus dizendo que é para deixar tudo, você não vai aguentar ficar. Se Deus disser,
Agora, enquanto ele não diz, faça a sua parte, estude, se esforce, trabalhe. Trabalhe, glorifique a Deus ali, faça o melhor para Deus. Se depois de você terminar, ele disser, deixe tudo, você diz, está aqui, Senhor, é teu. Não tem valor nenhum se não for para ser usado por ti. Então é isso, não é? A gente tem que fazer aquilo, o que está em tuas mãos, faz de coração, faz para Deus. Ele vai dizendo os outros passos. Se chegar um ponto dele dizer, deixa tudo, como disse a Israel, a gente deixa. A gente deixa, porque que alegria, por que a gente deixa? Porque a mensagem do Evangelho é a mais pura, é a mais linda, é a mais forte de todas. O mundo é passageiro, a profissão é passageira, é necessária nessa vida, mas é para essa vida. O Evangelho é nessa vida e na eterna. E outra coisa também nesse versículo, né, que eu queria trazer algumas aplicações, é essa questão do Paulo, do apóstolo Paulo, né, cuidando de Timóteo. Ele falou com os presbíteros. Essa semana eu participei um pouquinho de um evento que teve. Eu até mandei para os presbíteros da igreja, acho que mandei para o conselho, pastor Érico, Adilson, o Wellington, né, os obreiros da nossa igreja. Acho que mandei para André também, nem lembro direito. Não, né, André? Então, era um evento que teve essa semana, até o pastor Hernandes Dias participou, eu me interessei e fui ver o que era, né? Era um encontro nacional de pastores discipulando pastores. Quando eu vi, tinha acho mais de 11 mil pessoas participando. Eu fiquei imaginando, não sei se mandei para Silvio, acho que não, presbítero Silvio. Eu sei que eu fiquei imaginando, meu Deus, será que tem 11 mil pastores assistindo essas palestras? Mas foi bom, irmãos. Eu assisti apenas uma parte e quantos conselhos ali, dizendo essa relação de pastor cuidando de pastores, a solidão dos pastores, quantos pastores estão tristes, estão querendo desistir do ministério. Aí eles saíram levantando as soluções. Cada pastor precisa de um Timóteo na sua vida, cada pastor precisa de um Barnabé, cada pastor precisa de um Jetro, e assim foi tão edificante. E é verdade, sozinho ninguém avança, a igreja não amadurece, a liderança tem que ser cuidada, tem que uns cuidarem dos outros, senão a gente definha. Nem o pastor é super-homem, é igual a todas as pessoas da igreja. Tem um dom diferente, mas é igual. É apenas um ministro, é apenas um servo falho que precisa de oração, que precisa de cuidado. Essa semana a Dani está ali, ó, me lembrei agora, Dani. Dani e Juninho nos chamaram para fazer uma visita a eles. E a gente foi tão gostoso, né? Aí Dani falou, pastor, não é uma visita pastoral, é um momento da gente conversar, da gente brincar, da gente jogar. E assim a gente foi. Rúbia também gosta de fazer isso, né? Então, como é bom. E no final agradecemos. Obrigado por se preocupar com a gente. Obrigado por cuidar da gente. A gente é gente, né? Às vezes, ontem também eu escutei ontem escutei um testemunho de pastor Carlos Alberto e Jael, ele foi pastor aqui na Central. Eles fizeram 32 anos de casados essa semana. Aí eu vi e fui assisti em casa nos cultos domésticos, também passei para a família ver. E eu vi, uma das coisas que eles disseram foi quanto ele errou como pastor, porque às vezes ele cuidou mais da igreja do que da família dele. Aí eles deram um exemplo de que uma vez eles estavam de férias, estavam numa piscina e os filhos brincando, pulando ali em cima dele, né? E de repente um funcionário do hotel que estava passando por problemas na família se aproximou do pastor e na beira da piscina começou a conversar e aconselhar. Pastor de roupa de banho e o homem de paletó e gravata ali sendo aconselhado.
e ele dizendo, se fosse hoje em dia eu não faria mais isso, porque eu estava prejudicando a minha família. O tempo de lazer, o tempo de férias, eu estava ali aconselhando uma pessoa, porque é assim, não é? Sempre as pessoas querem, mas às vezes não estão preocupadas em orar, em cuidar, em pastorear os pastores, como a gente precisa. Então, Paulo fazia isso com Timóteo, cuidava, pastoreava ele como um pai ao filho. Eu quero chamar a atenção agora, tem outras coisas aqui, mas quero apenas chamar a atenção do verso 8 também. O verso 8 vai mostrar o lugar adequado da lei, que era o problema ali grande que eles estavam passando em Éfeso. As falsas doutrinas e as suas características de engano. O verso 8, ele diz aí que sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utilizar de modo legítimo. Veja, então era um problema ali naquela igreja, eles não sabiam usar bem a lei. Que lei era essa? A lei de Moisés. A lei que Deus tinha revelado no Sinai, tão importante, os 10 mandamentos, eles não estavam entendendo bem se era para a igreja do Antigo Testamento apenas ou se era importante os 10 mandamentos para a época deles e para a nossa também. E esses falsos mestres ficavam querendo que eles guardassem a lei de forma legalista, que circuncidassem seus filhos, e que guardassem ali os 10 mandamentos com um rigor, com um exagero muito grande, talvez até os dias de sábado, né? Não trabalhar no sábado, esse tipo de coisa. Então, era um mau uso da lei. Aí Paulo diz aqui, nós sabemos, porém, que a lei é boa, a lei continua sendo boa, em todas as épocas e sempre será. Ela é santa, e ele diz aqui, qual é o valor da lei? A lei não foi feita para o justo, a lei foi feita para o transgressor, para aquele que está em pecado, para aquele que está errado, para chamar a atenção dele, para o arrependimento, para mostrar que ele é pecador, para denunciar o pecado e para que ele clame pela misericórdia de Deus, para que ele veja que precisa de Cristo. Então a lei é um espelho e sempre vai ser. Ninguém é salvo por guardar os 10 mandamentos. Eu vou me esforçar, vou guardar os 10 mandamentos e eu vou receber a salvação. Não é isso. Primeiro, ninguém consegue. E também nós somos salvos por Cristo, pelo Evangelho. Como é que nós somos salvos? Quando a gente diz, estou perdido, eu tropecei nos 10 mandamentos. Quando a gente entende isso, a gente está começando a entender o Evangelho. Porque naturalmente a gente se acha bonzinho. Não, eu sou bom, eu não faço isso, eu não roubo, eu não minto, eu não faço isso. Não. Quando a gente entende, ai de mim, eu não tropeço, não é só num, não, eu tropeço nos 10 mandamentos. A gente começa a entender o Evangelho. E a gente se prostra diante de Cristo, o nosso Redentor, que veio pagar o preço da nossa desobediência. A gente entende quão desobediente nós somos e que, ai de nós, se não fosse Jesus, nós estávamos condenados eternamente. Mas Deus nos amou, mandou seu Filho nos resgatar a uma vida eterna, a uma transformação na nossa vida pelo poder do Evangelho. Essa é a mensagem mais linda que a igreja recebeu. A lei é boa se alguém dela se utilizar de modo legítimo. Ele diz aqui, visto que a lei não se promulga para o justo, mas para os transgressores e rebeldes. Ele fala aqui, acho que de uns 14 pecados. Meu Deus, eu fico assim olhando, meu Deus, que tanto pecado. Qual desses eu já pequei? Misericórdia. Só basta um deles para a gente ver quanto a gente é pecador. Só basta tropeçar num. Diz aqui, os transgressores e rebeldes precisam da lei para lhe mostrar quão pecadores são. A sociedade precisa também disso. Os irreverentes e pecadores
somos nós, irreverentes, pecadores, sem Cristo, ímpios e profanos, mas já vai 4, parricidas e matricidas. Não, esses, misericórdia, eu nunca fiz. Matar o pai e a mãe, Deus me livre. Mas tem gente que faz, né? Às vezes quando sai no jornal, cada caso terrível, falta de temor a Deus, falta da lei de Deus. Impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Então, é isso, meus irmãos. A lei de Deus vem para nos exortar, para nos corrigir. Se arrependam e se dobrem diante de Cristo. Mostra que até Moisés, que foi o legislador, ele também precisava de Cristo. Lá em Hebreus diz que Cristo é maior do que Moisés. A graça em Cristo é maior do que a lei em Moisés. Se bem que a lei é uma bênção e ela é santa e sempre será. Por isso que ainda hoje a gente precisa estudar os 10 mandamentos. A gente está estudando aí na UPA, estamos no... Qual mandamento? Já estudamos o 4º. Pronto, então é a questão do sábado, não é? Devemos guardar o dia de sábado. Como se aplica essa lei hoje? Então a gente estudou, mostrando o significado do sábado, do descanso. Primeiramente, é interessante a gente entender que Jesus ele não desprezou nenhum dos mandamentos, mas ele traz um significado mais amplo. Então, Jesus disse que o sábado não foi criado por causa do homem, mas o homem por causa do sábado. Ele curou no sábado, Cristo ressuscitou no domingo, a igreja primitiva se reunia no primeiro dia da semana, o dia do Senhor, que a gente tem que entender não de forma legalista. Então, biblicamente falando, o Shabat, o descanso, é o quê? É o descanso da fé. Quando a gente crê em Cristo, há um descanso para a nossa alma. O pecador encontra descanso, alívio, arrependimento dos seus pecados. É o descanso da fé. Também, quando a gente não cumpre a lei de Deus, como o povo de Deus, no Salmo 95, no deserto, não creram nas promessas de Deus, não entraram no descanso da fé. Então, quando a gente não crê, a gente não prova o descanso, o Shabat de Deus. Descanso da fé por falta de obediência à palavra do Senhor. A gente fica na rebeldia e não sabe o que é descanso na fé. Há também o descanso eterno. Apocalipse mostra a morte do justo como um descanso eterno, para sempre, o dia eterno. Estaremos com o Senhor para sempre. Livre de todo pecado, livre da morte, livre de todas as coisas. Então a morte é vista de forma positiva. Depois eu vou falar rapidamente sobre o descanso. Não me deixem esquecer disso. Eu apenas vou abrir um parêntese aqui, contando que hoje de manhã, lá em Pedra d'Água, a irmã Mariinha me contou sobre a morte do pai dela, um senhor da igreja, o irmão Venâncio. Sempre a gente levou Santa Ceia para ele. Ele faleceu alguns dias atrás. E hoje eu encontrei a irmã Marinha que me contou como foi a morte dele. Eu achei tão bonito. Ela dizendo, pastor, eu acordei, ela cuidava dele, um senhor idoso, né, já enfermo, e aquela filha e os outros cuidavam dele. Ela disse, pastor, eu me acordei, fui cuidar do meu pai, parece que deu um banho nele, pelo que eu entendi. Ele pediu água, que ele estava com uns problemas, não sei direito o que era, parece que era um tumor, um caroço, alguma coisa assim. E ele pediu água e ela notou que Deus estava levando ele naquela hora. Aí ela disse, pai, o senhor está bem? Aí ele pediu, me deite, minha filha. Veja, consciente, já bem idoso, fraquinho, um senhor alto assim da minha altura. Aí deitou, cobriu, aí disse, pai, Jesus está vindo lhe buscar, pai. Aí ele sorriu e, pai, vá com Deus, o senhor vai ver Jesus. Aí disse que ele adormeceu tranquilo, ela cobriu e morreu assim. Ela disse, eu fiquei tão tranquila, tão em paz, foi tão maravilhoso o consolo que Deus deu, que eu não me desesperei.
Ela disse, só Deus que fez isso em mim, porque eu não sou assim não, viu? Então, que coisa linda, né? A morte é um descanso, é um shabat eterno. Para o ímpio não é assim. O ímpio morre, tem o desespero, não tem a certeza da salvação. Sim, questão do descanso, né? Do sábado ou do domingo. Então, meus irmãos, a lei deve ser, ela tem uma importância quando a gente usa ela de forma bíblica e equilibrada e saudável. Então, trazendo para os nossos dias, o que isso significa? A gente tem que ter mais cuidado no domingo, e ter mais zelo em vir para a igreja. Quantas vezes a gente enche nossa agenda no sábado à noite, até tarde, aí não tem coragem de vir no domingo para a escola dominical, porque eu preciso de mais descanso. Como disse Naná que falou isso, não foi? Às vezes a gente brinca, joga, tal, faz no sábado, se estende até mais tarde, aí no domingo. Então a gente tem que ter mais atenção, não de forma legalista, mas de forma amorosa, pela casa de Deus, pelo povo de Deus. Nós não precisamos mais guardar nem sábado, nem domingo para a salvação, não, mas pelo princípio da criação. Deus descansou no 7º dia. Então nós devemos dar atenção. É o dia que na nossa cultura, e a maioria das culturas, a gente tem ali a oportunidade de parar o trabalho. Significa também fé. Quando a gente para o trabalho, significa eu confio que é Deus que me dá o sustento, não sou eu mesmo, pela força que tenho, que me sustento, mas eu posso descansar sabendo que Deus cuida de mim. Então é maravilhoso quando a gente aplica a lei de forma correta, sem exageros, mas deseja vir mais para a igreja, ama a igreja, né, sabe da importância, o testemunho que nós estamos dando nessa noite, né, para Campina Grande, para os vizinhos. Eles podem até não vir, mas eles sabem. Há um povo que ama a Deus, que está ali na igreja do Catolé hoje reunido. Então é um testemunho para as nações, é um testemunho de que nós amamos a Deus e priorizamos a sua palavra, priorizamos o Evangelho. E em último lugar, antes de ir para o versículo 11, ainda nesse 8, né, nós devemos defender a igreja do falso ensino, porque o falso ensino é prejudicial, é como um veneno ali que se coloca para um cachorro, né, engana o cachorro com carne e veneno. Assim é a heresia, ela parece uma coisa boa, mas ela gera morte. Então, heresia não é boa, ela nos engana. Ela vai nos desviando do verdadeiro evangelho. Por isso a gente tem que ter cuidado e tirar da nossa vida toda heresia e toda doutrina errada. O texto ainda fala que os falsos mestres, aí no verso 6, eles, desviando-se algumas pessoas dessas coisas, né, pelas heresias, perderam-se em loquacidade frívola. Então, o que significa isso? É uma eloquência com facilidade. Frívola significa sem valor. É uma característica dos falsos mestres. Eles falam muito bem. Tem uma eloquência, uma facilidade de convencer as pessoas, só que é algo sem valor. Ensino falso. As pessoas olham e aplaudem, que maravilha, que novidade na igreja, que ensino maravilhoso. E não percebem que é uma mentira, que está levando a pessoa para longe do Evangelho. Então, Paulo disse que esses homens, essas pessoas tinham essa loquacidade frívola. O verso 7 ainda diz, no finalzinho, que eles fazem ousadas asseverações. São ousados. E é verdade, a gente vê isso na televisão, né? Falsos profetas falam de um jeito que você quase acredita. Convence as pessoas a dar dinheiro, convence as pessoas a investir, compre isso aqui que você vai ser curado. Não vou nem dizer de quê. Convence tão direitinho que a pessoa vai lá e deposita e acredita. Um engano, gente. E, meus irmãos, nós devemos ter atenção, porque nós, a maioria da igreja, acredita. Basta ver uma pessoa falando, Deus, amém, se converteu. Misericórdia, como a gente é tolo.
falam bonito, sabem enganar o povo de Deus. E isso é uma característica da segunda besta de Apocalipse, com fala de cordeiro, mas na verdade é um dragão. Tenhamos cuidado, discernimento, não acredite em tudo que falam bonito perto de você em nome de Deus. Julgue pela palavra. Julgue, conheça a Bíblia para você não se enganar com as heresias, porque são nocivas, são prejudiciais. Eu não vou dizer o nome, porque não há necessidade, mas um pastor que foi professor nosso agora, alguns anos atrás, lá no SPN, na pós-graduação, um homem de Deus, ele disse que tem um irmão criado com ele, na mesma fé, pelos mesmos pais, que hoje está numa seita. Veja que coisa terrível, que tristeza. Ele falou isso com tanta tristeza. Um pastor, um homem de Deus, o irmão foi enlaçado pela doutrina errada. Hoje vive numa falsa doutrina lá, com a sinceridade tão grande, longe do princípio da palavra de Deus. Então nós devemos ter cuidado, isso pode acontecer conosco. Dar ouvidos a pessoas eloquentes que falam que parece que é uma beleza, mas é veneno, é mortal. Só o Evangelho é que é a verdade imutável do Senhor. O último versículo, o 11, ainda quero compartilhar com os irmãos, que foi lido, né? Diz assim: segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. A missão do apóstolo Paulo, ele foi encarregado, está associado à vida dele. Então, nossa missão está associada à nossa vida. A gente vê isso na vida do apóstolo Paulo e de Timóteo. A missão deles era a vida deles, eles davam tudo ali para cumprir o chamado de Deus. Ele foi encarregado, é algo que Deus coloca nas mãos da igreja. Algo que a gente não pode rejeitar, mas Deus nos dá. Nós somos vasos de barros, mas recebemos a mensagem de ouro, a mensagem do Evangelho colocada em nossas mãos, e é um encargo que a gente tem que receber com alegria. É uma obrigação, é um chamado de Deus sobre cada um dos seus filhos. Paulo entendeu isso e deu graças. Em vez dele reclamar, em vez dele dizer: Senhor, que chamado difícil, que peso tão grande, que responsabilidade, o Império Romano contra Paulo. Mas ele não olhou para isso, ele disse: é um privilégio, é um encargo que Deus me deu e eu aceito. Até mesmo a morte, provavelmente ele foi morto na segunda prisão em Roma. Ele sabia disso em 2 Timóteo, que a morte estava chegando. Mesmo assim ele diz: minha vida é uma oferta ao Senhor. Ele não reclamou nem da morte, o encargo que recebeu. Ele sabia que o Evangelho era para essa vida e para a eternidade. Ele tinha segurança no encargo que recebeu do Senhor. Segundo o Evangelho da glória do Deus bendito. O que é que nós aprendemos aqui? A glória de Deus é vista na criação, na sua palavra. O Salmo 119 nos mostra isso. Se for possível, Timóteo, os irmãos que estão aí na mídia, se for possível, colocar o Salmo 119 para a gente dar uma olhadinha rápida. Veja só, a glória de Deus é vista na criação. Desculpe, eu falei 119, é o 19. É o 19. A glória de Deus é vista na criação, na sua palavra, mas é no Evangelho onde se vê claramente a glória de Deus. Olha o que diz o Salmo 119. Os céus proclamam a glória de Deus. Mais adiante, eu não vou ler esse salmo todo, os irmãos poderão ver em casa. Ele vai dizer também que Deus se revela na sua lei, na sua palavra. Então, a glória de Deus está em toda a criação, nos seus feitos. Olha só, o verso 7. A lei do Senhor é perfeita. Deus se revela na palavra e Deus se revela na criação. Mas é no Evangelho, é em Cristo que se vê a maior glória de Deus. Na cruz é onde está a maior glória do Senhor. A glória de Deus é vista na criação, na sua palavra, mas é fortemente
revelada no Evangelho. Devemos entender o valor do Evangelho, a pérola de grande valor, o tesouro dentro de vasos de barro. Aqui Paulo mostra a glória e a graça do Evangelho. Ele diz, conforme o Evangelho da glória do Deus bem-aventurado, em outra tradução. A origem do Evangelho é em Deus. Não foi o homem que inventou o Evangelho, mas foi Deus que trouxe como plano, como resgate para pecadores como nós. Então, a origem do Evangelho é divina. É uma mensagem diferente de todas as outras. Por isso que o tema dessa mensagem, inicialmente eu falei, é chamados a cuidar da igreja com a visão de sua glória. Nós temos que entender isso. Qual é a origem do Evangelho? É divina. Cada um de nós deve amar o Evangelho. Você ama a mensagem da cruz? Você já entendeu o que é o Evangelho? Um Deus santo que ama pecadores e transforma, forma a sua igreja. Nós somos testemunhas, sal e luz do mundo. Você ama essa mensagem? Como diz um cântico, sim, eu amo a mensagem da cruz. Você já entendeu isso e você tomou para si, dizendo, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero defender essa mensagem até o fim. Paulo e Timóteo fizeram isso. Eles entenderam que o Evangelho tem origem em Deus. Nenhuma filosofia, nenhuma doutrina, nenhum ensinamento humano se equipara ao Evangelho. É a mais linda história, é o mais lindo plano. Não há nas universidades teoria ou filosofia que chegue diante da mensagem simples e poderosa do Evangelho. Tão simples, mas é a mais poderosa, que pode salvar, que pode transformar, pode libertar o pecador. Nada liberta, nem a educação, nem a ciência. Tudo isso são instrumentos de misericórdia e de graça. E nós devemos valorizar. Mas só quem transforma é o Evangelho. Por quê? Porque tem origem em Deus. E nós devemos amar, entender o que é o Evangelho e dar valor e dar nossa vida por isso. Esse texto, verso 11, na versão que eu li, diz assim, né? A glória do Deus bendito, chama Deus de bendito. Nessa outra versão que eu li aqui, chama Deus de bem-aventurado, Deus bem-aventurado. O que é o Deus bendito, né? O Deus é um elogio para Deus, é um reconhecimento, é uma adoração, como Deus é bom, como Deus é sábio, como Deus é grande, como o Evangelho é poderoso. Nada existe como o Evangelho. É quando você entende o que é o Evangelho e você adora a Deus. Que maravilha, que mensagem, que Evangelho que me salvou. Então, é uma resposta do pecador, uma adoração. Que maravilha, só Deus podia dar essa solução, que é o Evangelho. Estávamos perdidos. O Deus bendito, o Deus bem-aventurado, significa, chamar Deus de bem-aventurado, significa que Ele é infinitamente feliz no gozo de si mesmo e da sua perfeição. Veja como Deus é. Esse é nosso Deus, infinitamente feliz no gozo de si mesmo e da sua perfeição. E nós devemos amá-lo e reconhecer que Ele é assim, que Ele é pleno, que nada é igual a Ele, e nós devemos amá-lo e viver para Ele, porque Ele é assim, Ele é bendito, Ele é um Deus bem-aventurado. Grande parte das obras de Deus aparece nas obras da criação e da providência, como já disse, mas no Evangelho é onde brilha mais. No rosto de Cristo, nós vemos maior brilho e maior glória. E Paulo considera uma grande honra e um grande favor o fato desse Evangelho da glória ter sido confiado a ele. Veja a alegria de Paulo aqui no final, não é? Paulo está grato porque Deus deu a ele essa mensagem, deu a ele o apostolado, fez a ele um chamado, tirou ele que era um perseguidor, ele que foi instruído aos pés de Gamaliel. Deus, pela misericórdia, o chama, o converte. Uma luz brilhou, mais forte do que o sol, ao meio-dia. O Evangelho, então, Paulo diz, obrigado, porque chegou nas minhas mãos essa mensagem. Isso é uma honra.
É um grande favor que Paulo recebeu. E aqui está uma lição para nós. Nós devemos ter a mesma consciência e o mesmo quebrantamento. Será que a gente tem essa atitude de Paulo? Obrigado porque a mensagem da cruz um dia alcançou minha vida, minha casa, minha mãe. Eu me lembrei agora da minha mãe. Foi através da minha mãe que o evangelho entrou na nossa casa. Uma vizinha lá da Prata, Danilo Persano, que falou para ela e ela creu. Entrou na nossa família o evangelho. Eu criei, os irmãos creram. Então, que maravilha. A gente deve dizer, Senhor, nós não merecíamos. Onde nós poderíamos estar hoje se não fosse o evangelho? Interessante que na família de Simone tenha acontecido isso também, não é? Marcela esteve doente, agora a Karine está doente, fazendo uma cirurgia séria de coração, passou mal, voltou para o hospital já umas 2 vezes, depois do procedimento. Mas cada vez que ela vem mais crente. É a coisa mais linda. Cada vez que ela vai, ela volta, ela escreve uma coisa linda no grupo da família. Uma das últimas que ela escreveu foi: agradeço a Deus, eu acho que agradecendo pela avó, pelo avô, que um dia receberam o evangelho. E hoje eu posso crer. Então isso é maravilhoso. O evangelho chegou na nossa vida, chegou na nossa família. E nós não devemos desprezar, mas devemos acolher e nos regozijar, como Paulo disse, bendito o Deus que nos revelou o evangelho. Devemos ter a mesma quebrantamento e a mesma gratidão e a mesma consciência de quem somos, de quão perdido nós estávamos. A divulgação do evangelho é confiada aos apóstolos e aos ministros. Veja só, Paulo e Timóteo, né? Receberam ali a confiança dada por Deus de divulgarem o evangelho. A origem é Deus, mas Deus dá aos apóstolos e aos ministros a responsabilidade, a confiança de Deus em nos tornar participantes desse projeto como divulgadores. Nós somos divulgadores do evangelho. E não é só para os apóstolos, nem só para os evangelistas, é para toda a igreja, somos divulgadores do evangelho. Então, o ministério é uma confiança. Deus confiou a Paulo o evangelho. Deus confiou em nossas mãos o evangelho santo e bendito. O ofício de confiança e poder, de tal forma que os obreiros são chamados de dispenseiros. Em 1 Coríntios 4:11, o que significa dispenseiros? São ecônomos, são mordomos, são servos. E é um privilégio, Deus faz isso com os líderes e faz isso com cada um de nós. Somos mordomos, somos servos do evangelho e isso é tudo, essa é a mensagem da cruz. Finalizando, meus irmãos, quero apenas citar alguns exemplos bíblicos de pessoas que viram a glória de Deus e nós também temos visto. Os últimos exemplos que trago aqui, primeiramente, está em João 1, Evangelho de João 1, capítulo 48, versículo 48 a 51. O exemplo bíblico de Natanael. Se for possível, colocar esse texto. É quando Jesus diz a Natanael, né? Eu te vi, Natanael. E ele crê, ele se admira, e Jesus disse para ele que ele veria coisas maravilhosas. Pelo chamado de Deus, ele veria a glória, ele veria o poder de Deus. Olha só, versos 48 a 51. Perguntou-lhe Natanael, né, a Jesus, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira cresces, pois maiores coisas do que essas verás. Olha que coisa linda. Natanael se admira, porque Jesus disse, eu te vi, ele crê. Aí Jesus disse, maiores obras tu verás. Então, meus irmãos, o crente é alguém assim como Natanael, que se admira, que crê, que vê. Nós temos visto a glória de Deus no Evangelho.
Pastor Carlos Alberto e Jael disseram, nesses 32 anos de casado, quantas bênçãos eles têm visto, quantos milagres. E é verdade, o crente é assim. Será que você é essa pessoa que é maravilhada com o Evangelho, maravilhada com Deus, vê as obras de Deus? Será que você vê o que Deus tem feito na sua vida? Natanael, Jesus disse, você vai ver quantas coisas na sua vida. Assim é o crente. Um outro exemplo é o exemplo de Moisés, em Êxodo 33, 17 a 23. Quando Moisés viu a bondade de Deus passando por ele, Moisés roga a Deus que ele mostre a sua glória. Veja só, será que nós precisamos orar como Moisés? Senhor, me mostra a tua glória. Vamos pedir isso a Deus hoje. Senhor, me mostra a glória do teu evangelho. Me mostra, me faz entender, me faz discernir que privilégio eu tenho. Moisés pediu, para ver a glória de Deus, e Deus mostrou um pouquinho, e ele quase não aguenta, de tão forte que foi. Disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, ou seja, Deus lhe mostrou a sua bondade, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Volta, por favor, esse versículo. Vamos dizer juntos isso. Talvez seja nossa oração nessa noite. Cada um de nós deve pedir, Senhor, rogo-te, me mostra a tua glória, me mostra o teu poder. Vamos juntos repetir esse versículo, como Moisés pediu a Deus, peçamos também. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Que oração bonita de Moisés. Pode continuar. Verso 19. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. E assim, irmãos, Deus mostrou pela fenda da rocha a sua bondade, um pouco da sua glória, e Moisés quase não aguenta. Então, assim é o poder de Deus. Nós precisamos pedir, Deus, eu quero provar o teu poder de verdade. Eu quero entender, eu quero viver para ti. Mostra-me a tua glória. Deus mostrou um pouquinho a Moisés. Um outro texto, também de Moisés, Êxodo 34, versos 29 a 35. O rosto de Moisés brilhou. O rosto de Moisés resplandeceu quando ele viu a glória de Deus. Êxodo 34, 29, isso mesmo, 35. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Eu vou ler apenas esse aí. Veja só, quando Deus falou com Moisés, a sua pele resplandecia e ele não sabia. Assim é quando a gente prova a presença de Deus, a gente fica cheio da sua presença e da sua glória. Jacó e a escada, né, onde ele viu a Deus, viu o chamado de Deus, ali naquela viagem, naquela estrada, a glória do Senhor apareceu para ele e lhe prometeu, lhe transformou, fez uma aliança com ele, com seus filhos, com seus descendentes, né? A glória de Deus apareceu ali para Jacó e o transformou. Assim Deus também revela-se para nós através do Evangelho. Daquela noite em diante, Jacó não foi mais o mesmo. Ele saiu mancando da presença de Deus. Ele lutou contra Deus e ele foi vencido e nunca mais ele esqueceu. Ele manquejou o resto da vida porque ele viu a presença de Deus. Assim, quando a gente se encontra com Cristo, há um impacto, há uma transformação, a nossa vida não fica a mesma. É melhor manquejar o resto da vida, mas salvo, confiantes com Deus, do que viver se não for para a glória de Deus.
Isso aqui está em Gênesis 28, versos 13 a 17. E, em último lugar, o exemplo de Davi, no Salmo 86, verso 8, em 3 versões diferentes. Davi diz: e nada existe que se compare às tuas obras. Em outra tradução, não há obras como as tuas. Em outra tradução, o que fazes é incomparável. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos a cuidar da tua igreja e dá-nos uma visão de quem tu és. Mostra-nos a tua glória no Evangelho. Mostra-nos, Senhor. Transforma nossas vidas. Que a tua lei nos mostre quão perdido nós estamos. Mas Cristo é a solução. Há uma solução para nós. Nós devemos clamar por Ele. Salva-me, mostra-me, Senhor. Quebranta-me, conserta-me, transforma-me. Ó Senhor, ajuda-nos, ó Pai. Fortalece a tua igreja. Aplica a tua palavra em nossos corações e nos transforma cada dia mais, um pouquinho mais santos, uma doutrina mais santa, mais correta. E revela-nos a tua glória cada vez mais. Ilumina-nos para que possamos entender a face de Cristo, a obra de Cristo e o que Ele veio fazer para nos salvar, enviado por Deus. Em nome de Jesus, amém. Louvemos ao Senhor, um cântico.